Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, com o projeto Caminhando com Jesus. E hoje é uma sexta-feira santa, sexta-feira, especial. E eu gostaria de falar um pouco, não sobre a paixão de Cristo, porque todas as religiões estão... Gratidão. Todas as religiões estão falando, mas eu escolhi um trechozinho da paixão de Cristo para poder falar para poder trazer a palestra, o tema que eu trago hoje, que hoje a gente vai falar um pouco sobre a palavra, o poder da palavra. Em Paulo 1, Paulo já descrevia que o verbo se fez carne. O verbo, o que é o verbo? A palavra que designa ação. Então, a partir da palavra, tudo se materializou, tudo se tornou carne. E para falar sobre a palavra, eu achei importantíssimo trazer, eu acredito que a maior palavra que tem na Bíblia, que é lá na Gênesis 1, lá na criação mesmo. Deixa eu trazer aqui, Gênesis 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Versículo 6, Deus disse, faça-se um firmamento entre a água e separe uma das outras. E assim criou o céu. Versículo 9, Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim foi feito a terra e os mares. Olha só, Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie e o fruto contém as suas sementes. E assim foi feito. Deus disse, versículo 14, faça-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E assim foi feito o céu, o sol, a lua e todos os astros do céu. No versículo 20, Deus disse, povoem as águas de uma multidão de seres vivos e voe aves sobre a terra debaixo do firmamento dos céus. No versículo 24, Deus disse, produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie, e assim se fez. E por último, no versículo 26, Deus disse, façam os homens a nossa imagem e semelhança, que eles reinem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam sobre esta. Olha o poder que Deus nos deu quando nos fez. Olha o poder que Deus fez. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não que Deus era um homem e fez todos os homens. Não. Porque Deus era e sempre foi e é a energia motriz de toda a criação, de tudo que ele fez. Deus nos fez um pouco superior de toda a sua criação. Por quê? Porque Deus nos deu a fala. Deus nos deu a palavra. Deus nos fez a vossa imagem e semelhança, significa dizer que na nossa essência, que a nossa essência é divina. Se Deus é divino, nós somos também divinos. Mas cuidado com a prepotência, Calma lá. Existe uma gotinha, sabe aquele conta-gota? Aquela gotinha, infelizmente, é tão pequenininho dentro de nós que é Deus. É porque nós nos corrompemos com o tempo, com as coisas da vida, com o dia a dia. Mas Deus nos deu o poder da fala. Olha o poder. Deus criou tudo pela palavra. E Deus nos deu esse poder de criação também pela palavra. Eu te pergunto, o que é que você está criando quando você fala? O que é que a gente cria quando a gente fala? Se eu tenho um filho e eu chamo ele constantemente de burro, eita menino burro, eita menino lerdo, anda menino, caminha menino, o que eu estou criando? Um filho? Quando ele crescer, ele vai ser o quê? Burro, lerdo. É o que eu estou criando. Se eu tenho um filho e quando ele erra eu falo, filho, eu sei que você é inteligente, se esforça só mais um pouquinho que você vai conseguir.
E aí ele erra de novo. Filho, eu tenho certeza que da próxima vez você consegue. Se esforce mais um pouquinho. O que eu estou criando? Um filho? E o que ele vai ser quando crescer? No mínimo, um vencedor no que ele quiser. Porque ele não vai desistir nunca. Porque a mãe nunca desistiu dele. E sempre incentivou. Tem um filme chamado, eu anotei para não esquecer, Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. O Ben, ele era um menino negro, que sofria bullying na escola, onde todo mundo chamava ele de burro porque ele não conseguia acompanhar a classe. Quando ele chegava em casa, ele pedia a mãe para sair da escola porque ele se intitulava burro. Todo mundo dizia dele, mãe, eu não aprendo. E a mãe, com muita paciência, filho, você sabe, você consegue, você vai aprender. E ele ficava, mas mãe, eu sou burro. Mãe, você não... Desculpa. A mãe falava, filho, você consegue. O mundo está dentro da tua cabeça. Você pode tudo o que você quer. Confie em Deus. E a mãe ali trabalhando com o filho, nas horas vagas, ela botou ele e o irmão para ir para a biblioteca. Pois agora vocês não vão assistir mais televisão, vocês vão para a biblioteca, vão pegar cada um dos livros e vão me dar o resumo descritivo desses livros. E ela começou a motivar esses meninos. E de repente ele começa a descobrir os outros mundos, os mundos que há nos livros. Na aula de ciência ele descobre o mundo das bactérias. E ele começa a compreender o que a mãe fala quando ele diz assim, o mundo está na sua cabeça. E aí ele começa a se abrir para o conhecimento e ele começa a tirar nota 6, e aí sobe mais um pouquinho, daqui a pouco ele tira 9, e aí pronto, ele ganhou. A ponto dele virar para a mãe e falar assim, mãe, eu quero ser médico. E a mãe, filho, você pode tudo o que você quiser, porque Deus não desiste de você. Sabe quem é esse menino? Esse filme, depois eu coloco no descritivo, ele é baseado em fatos reais, tá? E esse menino, ele foi reconhecido mundialmente porque ele virou um neurocirurgião e ele foi o primeiro que fez a cirurgia de separação dos gêmeos vitalícios, que fala? A palavra me fugiu. Que são aqueles gêmeos que nascem com a cabeça colada. Só que esse era especial porque os gêmeos tinham nascido com a cabeça colada às costas, normalmente do lado, né? E aí tem uma passagem que ele fala assim, se eu não conseguir separar essas crianças, eles vão passar a vida sem se conhecerem. E ele consegue, faz essa cirurgia, ele vira notoriedade em cirurgias de cabeça, inclusive ele que desenvolve uma cirurgia para tratamento em crianças, né, de convulsões, etc. e tal. Então ele vira um cara super renomado. Por quê? Porque primeiro ele teve, a mãe criou esse universo infinito na cabeça dele. O universo é infinito. E Deus nos criou, em sua infinidade de bondade, Deus nos criou infinitos como Ele. Qual o tamanho do teu mundo? Você se limita em dizer que você não tem capacidade de aprender, seja lá o que for? Você limita em dizer que você, eu sou burra, eu nunca aprendi, né? Agora que eu vou aprender. Você se limita na capacidade financeira, que eu não tenho dinheiro, nasci pobre, vou morrer pobre? Você se limita nas suas crenças? Você se limita no que você fala? Qual o tamanho da tua cabeça? Qual o tamanho do teu mundo? Desculpa. Qual o tamanho do teu mundo? O mundo é a tua cabeça. Se eu me enxergo como uma pessoa capaz de infinitas possibilidades, de aprender o que eu quiser, uma nova língua, do jeito que eu quiser, sabe? Eu vou conseguir. Tudo está aqui. A minha limitação está na minha cabeça e a minha expansão está na minha cabeça. Entende? Então, nesse poder da palavra que Deus fala e as coisas cria, né? No poder que você coloca no mundo à tua volta, quando você fala, o que é que você fala mais? Percebe? Você é uma pessoa que xinga muito? Você é uma pessoa que está o tempo criticando, o tempo todo julgando? O que é que você usa da fala? Você cura pela fala? Pela palavra, né? De que forma você usa a sua palavra? E aí, como hoje é sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, e eu não queria ficar sem falar, né, sobre a sexta-feira santa, eu trouxe um trecho bíblico, uma passagem de Pedro, da negação de Pedro, né, para poder ilustrar o poder da palavra.
Eu trouxe primeiro na criação, Deus usando a palavra para criar, e agora eu trago Pedro como exemplo, né, da palavra. E aí, Jesus Cristo estava ainda na ceia, né, no final da ceia, Jesus Cristo continuou conversando com os discípulos ali, e os discípulos, de repente, Jesus vira e começou a falar, né, preparar os discípulos para o que ia acontecer. E aí Pedro fala, mas Senhor, não se preocupe, eu estarei sempre contigo. Pedro sempre, né, ativo, na ativez dele. E Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Pedro, como assim, Senhor? Não, isso nunca, né? E aí acontece, né, passa o dia, chega a hora, né, da prisão de Jesus Cristo, quando Judas beija Jesus, trai e tal, naquela multidão, naquela confusão toda. Depois de passada, que Jesus pede para todo mundo se apaziguar, os discípulos se dissipam, né, na multidão, eles se separam na multidão, até uma forma de se proteger daquele momento. E Pedro se senta numa roda, ao redor da fogueira. E quando ele se senta, uma criada percebeu sentado junto ao fogo, encarou de perto e disse, também esse homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, viu outro e disse-lhe, também tu és um deles. Pedro respondeu, não, eu não sou. Passada quase 1 hora, afirmava um outro, certamente também esse homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse, meu amigo, não sei o que queres dizer. Desculpa. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Vocês conseguem sentir a dor de Pedro? Consegue sentir como ele não deve ter se sentido ao perceber que ele negou Jesus Cristo? Talvez se Pedro tivesse se calado e fugido, ele não teria pecado pela palavra. Ele não teria se perdido pela palavra. Mas naquele momento, Pedro, que ao invés de se recolher para se aconselhar com Deus, como Jesus fazia, e certamente Jesus deve ter ensinado a eles, Pedro senta numa roda de fofoca. Oh, meu Deus. Vai sarar, viu? Thank you. Pedro se senta numa roda de fofoca. Não, mamãe está fazendo live. Ao invés de se retirar. Quando Pedro nega, Pedro está tomado por medo. É o medo que faz Pedro esquecer que Jesus Cristo havia alertado ele. Por medo, Pedro põe em risco a sua fé. Pedro ofusca totalmente a fé, todos os ensinamentos que ele viveu com Jesus Cristo. Naquele momento, Pedro, por um lapso, ele esquece de tudo. Ele passou a borracha de tudo. E aí, quando ele se percebe o mal que ele fez, ele cai em prantos. Ele cai em absoluto arrependimento. Quando a gente fala, quando a gente expressa a palavra, eu não acredito, Lucília, eu não acredito que a palavra ela é solta ao vento, não. Porque eu vejo a palavra carregada de energia. Quando a gente Desculpa, voltou? Acho que voltou, né? Quando a gente fala, a palavra ela vem carregada de energia. Ela não vem por si só. Eu não acredito de palavras ao vento. Quando a gente está movida por ódio, por raiva, a gente quer descontar, a gente enfrenta a pessoa, a gente vai lá para frente, a gente fala horrores para aquela pessoa. Olha quanta energia a gente gasta ao falar. Né? Quando a gente está apoiando uma pessoa, quando a gente fala e é de coração aquilo, olha quanta altivez a gente está criando coragem no outro. Percebe como é diferente? Percebe que pela palavra a gente cura e a gente fere.
A gente encoraja ou desmotiva. Pela palavra, nós fortalecemos ou derrubamos. Pedro, no momento que ele fala não, eu não conheço aquele homem. Pedro está ferindo a Jesus Cristo. Quando Pedro fala não, eu não conheço, Pedro está desmotivando todo aquele trabalho que Jesus Cristo fez com ele. Pedro está desmotivando dentro dele. Quando mais uma vez Pedro vira e fala, não, eu não sei do que você está falando, Pedro está derrubando, desestruturando toda uma construção de fé, todo um caminhar, toda uma jornada com Jesus Cristo. E quantas vezes nós nos comportamos como Pedro? Quantas vezes nós negamos um auxílio? Quantas vezes nós criticamos o outro? Quantas vezes nós julgamos o outro sem nem conhecer? Quantas vezes nós estamos em rodas de fofoca falando mal de A, B, C e etc. Cada vez que a gente se comporta como Pedro se comportou, nós estamos negando Jesus Cristo. Nós nos esquecemos que assim como Jesus Cristo está com nós, Jesus Cristo também está no outro. Assim como eu sou uma centelha divina, uma criação divina de Deus e tenho o dom da palavra de criar, o outro também tem. Então, quando eu julgo o outro, eu também estou julgando a Deus, aquela centelhazinha divina que tem dentro dele. Quando eu critico o outro, eu também estou negando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também está no outro, também acompanha o outro. Percebe? Percebe como é delicado esse poder que Deus nos deu? Eu repito, está na Bíblia. Deus disse. Deus nos deu o poder. Mas como a gente usa esse poder da palavra? Deus criou o mundo só falando. O que você cria quando você fala? Você cria luz no teu caminho, no caminho das outras pessoas? Repito, se Pedro tivesse aprendido com Jesus e se calado e ter ido para qualquer lugar, menos para a roda de fofoca, mas ele buscasse um momento para se aconselhar com Deus, um silêncio, sabe, uma meditação, Senhor, o que é que eu faço agora? Deus teria agido de sabedoria. Pedro teria sido sábio. Pedro teria agido com sabedoria. Quantas vezes, quando a gente está com problema, quer ver, deixa eu voltar só um pouquinho, Jesus Cristo, quando ele estava se preparando para ser preso, ele se recolheu nos Montes das Oliveiras para poder conversar com Deus, para buscar forças com Deus. Jesus Cristo não ficou em roda dos apóstolos se lamuriando, né? Ou se glorificando pelo que ia fazer. Jesus se recolheu para conversar com Deus. E a gente, o que a gente faz nos nossos momentos de aflição? Né? Sai ligando para um e para o outro. Não é assim? Aproveita que está aqui. Ai, minhas amigas estão todas aqui numa festa, deixa eu chorar aqui minhas lamúrias, deixa eu falar dos meus problemas. Olha quanta energia a gente gasta falando, quando a gente podia guardar essa energia e sermos sábios e conversar com Deus. Entende? Entende o poder dessa palavra? Tem um ditado popular que é interessante, que ele fala, que é interessante. Um ditado popular que fala que nós nascemos com 2 olhos para vermos mais e uma boca para falarmos menos. Feliz daquele que percebe isso e faz isso. Quando a gente fala menos, a gente cria mais coisas, por incrível que aconteça, porque a gente fala coisas mais precisas, coisas assertivas, coisas com sabedoria, e é o que nós criamos, assim como Deus. Mas quando a gente fala, isso é química. O cérebro da gente, de tanto você falar, por exemplo, você vai construir um empreendimento, né? Tem um projeto para execução. De tanto você falar daquele projeto, o teu cérebro, ele compreende que você já realizou aquilo. Então você não tem mais nem força para criar. Ou seja, aquela criação ela já concretizou, já materializou no teu cérebro. E aí você nem cria mais.
Aí você, a culpa é de fulano que botou olhado. Tá, talvez ele até tenha ficado com inveja de você. Mas o culpado maior é seu, a culpa maior é sua. Porque foi você que foi falar. Foi você que gastou energia falando. Percebe? Percebe o poder da palavra? E o poder, quem domina somos nós? A nossa palavra, quem domina somos nós. Então, muita atenção no que a gente fala. Lembra de Pedro? Ao invés de negar a Cristo, ser tomado pelo medo e negar, né? Recolha para orar. Seja como Jesus Cristo, recolha para orar. E eu queria trazer um desafio para finalizar a minha fala, né, do poder da palavra, que essa semana, quem puder, se vigie sua fala, vigie suas palavras, vigie o que você fala. Se você xinga, se corrija, segura um pouquinho, evita xingar, evita falar coisa ruim, se prive disso, de coisas ruins, busque palavras boas, fale mais da vida, seja luz na vida das pessoas, por uma semana. Depois você me diz, se puder. Pode ser no privado, muita gente me chama no privado para falar sobre as palestras, pode ser no privado. Me diz o que aconteceu. Me diz se aconteceu algo novo, me diz como você está. Tá bom? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Todas as sextas-feiras eu estou inovando na forma da oração, né, como a gente faz a oração, e hoje eu trouxe uma canção para a gente ouvir e refletir sobre ela. Porque quando Pedro nega Jesus Cristo, né, aliás, Jesus morre, né, é crucificado, quando Jesus ressuscita e vai ter com os apóstolos, Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro, né, arrasado ainda, Pedro, na cabeça de Pedro, fala, meu Deus, o que Jesus ainda quer comigo? Eu não sou nada, certamente, né? E aí Pedro fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí Pedro fala, Pedro, tu me amas? Jesus insiste. E Pedro fala, Jesus, tu sabes de todas as coisas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí naquele momento, Jesus olha nos olhos de Pedro e fala, apazigua as minhas ovelhas. Tipo assim, eu te perdoo de tudo. Não se julgue mais. Siga o teu caminho. Percebe? Por mais que pecamos, que erramos, que destruímos vidas, pessoas com nossas palavras, por mais que isso aconteça na nossa vida, Jesus Cristo está sempre pronto para nos receber, sempre pronto para nos acolher, para nos perdoar. Isso é o mais lindo dessa vinda de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo e da nossa vida. É a capacidade que nós temos de nos reconstruir o tempo todo. E de Jesus estar o tempo todo perto da gente. Então eu convido todos agora a relaxar, a ter um momento, para a gente fazer um momento de prece. Relaxem as pernas, os braços, façam uma respiração profunda, respiração consciente. Inspira, segura, conta até 4 e solta. Vamos para um momento de oração agora, um encontro com Jesus Cristo. Eu convido todos vocês agora nesse momento. E respira, respiração consciente. E vamos para a meditação agora. Eu convido todos vocês nesse momento para que coloquem agora diante de Jesus Cristo a sua maior dificuldade. Qual a dificuldade que você passa nesse momento? Expõe para Jesus Cristo. O que você gostaria que fosse resolvido nesse momento por Jesus Cristo? Qual a tua incapacidade de resolver as coisas? Ou qual aquele vício que você tem que você quer que se finalize? Seja o que for. Coloca diante de Jesus Cristo nesse momento. Fala para Jesus o que você gostaria de mudar. E continua na reflexão, de olhos fechados, em silêncio. Ele diz assim, quando você sente medo
E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Descanse em Jesus Cristo. Jesus Cristo passou tudo o que passou pelas mãos do homem. Mas Jesus Cristo sempre esteve de volta. Sempre esteve conosco para nos ajudar, nos auxiliar. Porque o seu amor é infinito. Seu amor é incondicional por todos nós. E Ele continua conosco a nos dar a mão. Assim como Ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Ele só quer essa certeza. Então segue comigo, Pedro. Apazigua as minhas ovelhas, ele disse a Pedro, e ele nos fala. E ele, nesse momento, ele nos fala. Deixa eu segurar a tua mão, meu filho. Deixa eu te ajudar a resolver os teus problemas. Apenas permita, apenas solte. E deixa que Jesus Cristo te conduza. Apenas ame Ele, é só o que Ele quer. Ame teus irmãos, como Deus profetiza. Espalhemos amor, mais amor no mundo. Só pelo fato de trabalharmos o amor conosco e com os outros, nós já estaremos mudando o mundo. Gratidão, Senhor, por nunca, nunca nos abandonar. Gratidão por essa mão estendida, sempre, na nossa vida e no nosso caminho. Convido a todos para a gente finalizar essa bênção que Jesus Cristo está derramando em nós hoje. Esse convite que Jesus Cristo nos faz para que soltemos a nossa vida em suas mãos. Vamos rezar um Pai Nosso para finalizar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja. Amém. Assim é. Não importa o que façamos, não importa quantas vezes nós negamos ou se continuamos a negar, não importa.
Jesus está sempre a nos amparar, a cuidar de nós. Tenha fé e siga o caminho. Um abraço bem forte, uma sexta-feira santa abençoada para todos nós e um bom feriado, né? É feriado hoje, feriado para todos. Um abraço bem forte. Fiquem todos, amado Jesus Cristo. Deixa eu voltar só mais um pouquinho aqui. Eu vou botar a música nos descritivos do vídeo, tá? Para quem quiser escutar em casa. É linda a música. Fique com Deus.